O martírio de Policarpo, bispo de Esmirna, relatado na carta da igreja de Esmirna à igreja de Filomélio. A igreja de Deus que reside em Esmirna, a igreja de Deus que reside em Filomélio, e a todos os membros da igreja católica que reside em todas as partes, que a misericórdia, a paz e o amor sejam multiplicados da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Escrevemos a vocês, irmãos, para relatar os fatos envolvendo aqueles que sofreram o martírio, especialmente o bem-aventurado Policarpo, que pôs termo à perseguição selando-a, por assim dizer, com seu próprio testemunho, pois quase tudo o que levou a esse desfecho aconteceu para que o Senhor pudesse mostrar mais uma vez um martírio, conforme o Evangelho, pois ele esperou ser traído exatamente como fez o Senhor até o fim, para que pudéssemos ser seus imitadores, cada um cuidando não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Pois é uma característica do amor verdadeiro e firme, alguém não apenas desejar salvar a si mesmo, mas salvar também todos os irmãos. Abençoados e nobres são, de fato, todos os martírios que aconteceram de acordo com a vontade de Deus, pois devemos ser muito reverentes em atribuir a Deus poder sobre todas as coisas. Pois quem não admiraria a nobreza e a paciente tolerância e o amor de seu mestre? Alguns deles, tão dilacerados pelos açoites que a anatomia de seu corpo era visível, exibindo veias e artérias, resistiram com tal paciência que até os circunstantes se comoviam e choravam. Outros conseguiram tal heroísmo que não emitiram nenhum grito ou gemido, mostrando-nos assim que, na hora exata da tortura, os mais nobres mártires de Cristo já não estavam na carne, mas antes que o Senhor estava ao lado deles e com eles conversava. E entregando-se à graça de Cristo, eles desprezaram as torturas deste mundo, comprando para si no decorrer de 1 hora a vida eterna. Para eles o fogo de sua tortura desumana era frio, pois eles tinham diante dos olhos a fuga do fogo eterno que nunca se apaga, enquanto com os olhos do coração fitavam as coisas boas reservadas para os que resistem com paciência, coisas que nem os ouvidos ouviram, nem os olhos viram, nem entraram no coração de homem. Mas elas lhes foram mostradas pelo Senhor, pois eles já não eram homens, mas anjos. De modo semelhante, os que foram condenados às feras selvagens suportaram terríveis castigos, sendo obrigados a se deitarem sobre estruturas pontiagudas e punidos com vários outros métodos de tortura, para que por meio do prolongado castigo o diabo pudesse levá-los, se possível, à negação de sua fé. Muitas, de fato, foram as maquinações do diabo contra eles, mas graças sejam dadas a Deus, ele não prevaleceu contra todos eles. Na verdade, o nobilíssimo mártir germânico encorajou a timidez deles com sua própria paciente tolerância, lutando contra as feras de um modo distinto. Pois quando o procônsul, na tentativa de persuadi-lo, mandou que tivesse dó de sua própria juventude, ele impetuosamente puxou sobre si as feras selvagens, desejando conseguir mais rapidamente a libertação desta vida perversa e desregrada. Diante disso, toda a multidão, maravilhada com o heroísmo da estirpe dos cristãos que amam e temem a Deus, gritou: "Fora os ateus, procurem Policarpo!" Mas um frígio, chamado Quinto,
recém-chegado de seu país, se assustou quando viu as feras selvagens. De fato, ele, mas alguns outros haviam forçado sua exposição voluntária às feras. O procônsul, após muita insistência, persuadiu-o a fazer o juramento e a oferecer o sacrifício aos deuses. Por isso, irmãos, não louvamos os que se apresentam por sua própria iniciativa, pois o Evangelho não nos ensina isso. Ao ter notícia do que lhe estava reservado, o admirabilíssimo Policarpo não se perturbou e desejou permanecer na cidade. Mas a maioria o induziu a ir embora, e assim ele se retirou para uma fazenda não muito distante da cidade, e ali ficou com alguns amigos, nada mais fazendo do que orar dia e noite por todos os homens e pelas igrejas espalhadas pelo mundo, como sempre fazia. E enquanto orava, aconteceu que 3 dias antes de sua captura, ele teve uma visão e viu seu travesseiro em chamas. E dirigindo-se a seus companheiros disse: "Eu vou ser queimado vivo." Enquanto os que estavam à sua procura continuaram a busca, ele se deslocou para outra fazenda, e imediatamente chegaram os que o procuravam. Não o encontrando, prenderam 2 jovens escravos, um dos quais confessou sob tortura. De fato, foi impossível escondê-lo, pois os que o traíram eram de sua própria casa. E o chefe da polícia, que coincidentemente tinha o nome de Herodes, tomou o cuidado de trazê-lo para a arena, para que ele pudesse cumprir seu destino de ser transformado num participante com Cristo, enquanto os que o traíram devem sofrer o castigo do próprio Judas. Tomando, portanto, o jovem escravo na sexta-feira, por volta da hora do jantar, a polícia, equipada com suas armas de costume, partiu como se estivesse no encalço de um ladrão. E tarde da noite eles chegaram e o encontraram na cama no andar superior de uma casinha. Mesmo assim, ele poderia ter escapado para outra fazenda, mas não quis, dizendo: "Seja feita a vontade de Deus." Assim, quando os ouviu chegando, desceu e conversou com eles, enquanto os que o observavam se maravilharam com sua idade e constância e se perguntavam por que deveria haver tanta preocupação de prender alguém tão idoso. Imediatamente ele mandou que lhes servissem comida e bebida à vontade, e pediu-lhes que lhe concedessem 1 hora para poder orar sem ser perturbado. Quando eles consentiram, ele se pôs de pé e orou, estando tão repleto da graça de Deus que por 2 horas não conseguiu se calar, para a admiração dos que o ouviam. E muitos se arrependeram por terem vindo apanhar um velho tão devoto. Quando finalmente terminou sua oração, na qual lembrou todos os que havia conhecido ao longo da vida, os grandes e os pequenos, os famosos e os desconhecidos, e toda a Igreja Católica do mundo inteiro, tendo chegado a hora da partida, ele foi posto sobre um jumento e levado para a cidade. Era um sábado solene, e ali o chefe da polícia, Herodes, e seu pai, Nicetas, encontraram-se com ele e o transferiram para a carruagem deles, e sentados a seu lado tentaram persuadi-lo, dizendo: "Que mal em dizer Senhor César e oferecer-lhe incenso e tudo mais para salvar a si mesmo?" No início, ele não respondeu, mas quando eles insistiram, disse ele: "Não vou fazer o que vocês estão me aconselhando." Então, quando não conseguiram persuadi-lo, eles proferiram ameaças e o fizeram sair da carruagem tão depressa que, ao descer, ele esfolou uma das canelas. Mas, sem se virar, como se nada houvesse acontecido, seguiu rápido em frente e foi conduzido para dentro da arena, onde havia tamanho tumulto que não se podia ouvir ninguém. Mas quando ele estava entrando na arena, veio do céu uma voz, dizendo: "Sê forte, Policarpo, e faze o papel de um homem." Ninguém viu quem estava falando,
mas gente de nosso grupo que ali estava ouviu a voz. E quando finalmente ele foi apresentado, a notícia de que Policarpo fora preso provocou um grande tumulto. Portanto, quando foi trazido à presença do procônsul, este lhe perguntou se ele era Policarpo. E quando este confessou que era, o procônsul tentou persuadi-lo a negar a fé, dizendo: respeite a sua idade. E acrescentou outras coisas que são geralmente típicas dessa situação, tais como: jure pela fortuna de César, mude de ideia, diga fora com os ateus. Mas Policarpo, com seu rosto muito sério, olhou para a multidão dos pagãos sem lei presentes na arena e fez-lhe um gesto com a mão. Depois, gemendo e olhando para o céu, disse: fora com os ateus. Mas o procônsul insistiu, dizendo: faça o juramento e eu o libertarei, amaldiçoe a Cristo. Policarpo disse: durante 86 anos o tenho servido e ele nunca fez nada contra mim. Como posso blasfemar contra meu rei que me salvou? E o procônsul insistiu, dizendo: jure pela fortuna de César. Ele respondeu: se o Senhor inutilmente supõe que eu vou jurar pela fortuna de César, como diz, e finge não saber quem sou, simplesmente me ouça. Eu sou cristão. Mas se o Senhor deseja conhecer meus ensinamentos sobre o cristianismo, marque o dia e conceda-me uma audiência. O procônsul disse: tente persuadir o povo. Mas Policarpo respondeu: o Senhor eu devo considerar digno de um relatório, pois nós aprendemos a honrar como se deve os governantes e as autoridades nomeadas por Deus, desde que isso não nos cause nenhum dano. Mas no que diz respeito a essa gente, eu não a considero digna de um discurso em minha defesa. Mas o procônsul disse: tenho feras selvagens. Se você não mudar de ideia, eu vou entregá-lo a elas. Mas Policarpo disse: pode chamá-las, pois o arrependimento do que é melhor para o que é pior não nos é permitido, mas é nobre mudar do que é errado para o que é correto. E novamente disse-lhe o procônsul: se despreza as feras selvagens, farei que você seja consumido pelo fogo, a menos que mude de ideia. Mas Policarpo disse: o fogo com que o Senhor me ameaça queima apenas durante 1 hora e logo se apaga. Mas o Senhor não conhece o fogo do julgamento futuro e o castigo eterno que está reservado para os ímpios. Mas por que essa demora? Vamos, faça o que quiser. E tendo dito estas coisas, além de muitas outras, ele se sentiu inspirado de coragem e alegria, e seu rosto estava cheio de graça, de modo que ele não apenas não se abalou diante do que lhe foi dito, mas pelo contrário, o procônsul ficou impressionado e enviou seu próprio arauto para o meio da arena a fim de proclamar 3 vezes: Policarpo confessou que é cristão. Quando o arauto fez essa proclamação, toda a multidão de pagãos e judeus de Esmirna gritou com incontrolável raiva, num grande alarido: este é o mestre da Ásia, o pai dos cristãos, o destruidor de nossos deuses, que ensina muitos a não oferecer sacrifícios e cultos de adoração. Assim eles se expressavam, gritando e pedindo que o asiarca Felipe soltasse um leão contra Policarpo. Mas ele disse que não podia fazer aquilo porque havia encerrado os esportes envolvendo feras. Então eles decidiram gritar em coro, pedindo que Policarpo fosse queimado vivo, pois era necessário que se cumprisse a visão que ele havia tido enquanto orava, em que seu travesseiro se punha em chamas. Foi quando ele se dirigiu aos fiéis que o acompanhavam, dizendo: eu vou ser queimado vivo. Então essas coisas aconteceram com tal rapidez,
mais rápido do que se pode contar. A multidão, com uma pressa enorme para recolher lenha e gravetos em oficinas e nos banhos, e os judeus particularmente zelosos como de costume em ajudar nessa tarefa. Quando o fogo estava pronto, e Policarpo se havia despido de todas as roupas e desatado o cinto, ele tentou tirar seu calçado, embora já não estivesse habituado a fazê-lo, porque cada um dos fiéis sempre competia com os outros, para ver quem seria o primeiro a tocar seu corpo. Pois ele sempre fora honrado, mesmo antes do martírio por sua vida santa. Então imediatamente eles dispuseram ao redor dele o material preparado para a pira. E quando estavam prestes a também pregá-lo, ele disse: Deixem-me como estou, pois aquele que me permite suportar o fogo também me dará forças para permanecer imóvel sobre a pira, sem a garantia que vocês desejam dos pregos. Assim eles não o pregaram, mas o amarraram, e com as mãos atadas atrás das costas, como um nobre carneiro retirado de um grande rebanho e preparado para o sacrifício, um holocausto pronto e aceitável a Deus, ele ergueu os olhos para o céu e disse: Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de teu bem-amado e abençoado servo, Jesus Cristo, por meio do qual nós recebemos pleno conhecimento de Ti, o Deus dos anjos e dos poderes e de toda a criação e de todas as espécies de justos que vivem na Tua presença. Eu te bendigo porque me consideraste digno deste dia e hora, para eu tomar meu lugar nas fileiras dos mártires, tomar minha parte na taça de Cristo, visando a ressurreição para a vida eterna da alma e do corpo na imortalidade do Espírito Santo, entre os quais eu possa ser recebido neste dia como um sacrifício rico e aceitável, exatamente como Tu preparaste, revelaste de antemão e realizaste, Tu que és o verdadeiro Deus sem nenhum dolo. Por isso e por tudo eu te louvo, te bendigo, te glorifico, por intermédio do eterno sumo sacerdote celestial, Jesus Cristo, teu amado servo, por meio do qual a Ti seja a glória com Ele, o Espírito Santo agora e nas futuras eras. Amém. E quando ele havia concluído o Amém, pondo fim à sua oração, os homens encarregados da fogueira atearam-lhe fogo. E quando a chama irrompeu, nós testemunhamos um milagre, nós a quem nos foi dado ver, e fomos preservados para relatar aos outros o que aconteceu, pois o fogo tomou a forma de um recinto abobadado, como uma vela inflada pelo vento, formando uma parede em volta do corpo do mártir. E lá estava ele no meio, não como carne ardendo, mas como pão assando, ou como ouro e prata sendo refinado numa fornalha. E nós sentimos um aroma doce, como sopro de incenso ou de alguma preciosa especiaria. Após um tempo, quando os homens malvados viram que seu corpo não podia ser consumido pelo fogo, ordenaram que um carrasco fosse até ele e o trespassasse com uma adaga. E quando ele o fez, uma pomba e uma grande quantidade de sangue saiu dele, de modo que o fogo se apagou e toda a multidão se maravilhou, constatando tamanha diferença entre os descrentes e os eleitos. E com certeza o admirabilíssimo Policarpo foi um desses eleitos, em cujos dias entre nós mostrou-se um mestre bispo apostólico e profético da Igreja Católica de Esmirna. De fato, cada declaração que saía de sua boca se cumpria e se cumprirá. Mas aquele que é maldoso e ciumento, o adversário da estirpe dos justos, vendo a grandeza de seu martírio e de sua vida irrepreensível desde o início, e vendo como ele foi coroado com a coroa da imortalidade e arrebatou uma incontestável recompensa, tramou de tal forma que seu cadáver não pudesse ser levado por nós, embora muitos quisessem fazê-lo e viver ao lado de seu santo corpo. Ele instigou Nicetas, o pai de Herodes e irmão de Alce, a pedir ao magistrado que não entregasse o corpo dele, dizendo que caso contrário eles abandonarão o crucificado e começarão a adorar
este aqui. Isso foi feito por instigação e insistência dos judeus, que também vigiavam quando nós íamos retirá-lo do fogo, não sabendo em sua ignorância que nós nunca podemos abandonar a Cristo, que padeceu para a salvação de todo o mundo, daqueles que são salvos, o inocente pelos pecadores, e tampouco jamais podemos adorar nenhum outro. Pois nós adoramos esse único Filho de Deus, mas amamos os mártires como discípulos e imitadores do Senhor, e eles o merecem, por sua insuperável devoção a seu próprio Rei e Mestre. Que também nos caiba a sorte de sermos companheiros e colegas, discípulos deles. O capitão dos judeus, quando viu o espírito litigioso deles, colocou o corpo no meio da fogueira e o cremou, como era de costume. Assim nós depois recolhemos seus ossos, mais preciosos que pedras de grande valor e mais valiosos que ouro, e os guardamos num lugar adequado. Lá o Senhor nos permitirá, na medida do possível, que nos reunamos em alegria e júbilo para celebrar o dia de seu martírio, como aniversário de nascimento, em memória daqueles atletas que vieram antes, e treinando e preparando os que virão depois. Esses são os fatos a respeito do bem-aventurado Policarpo, que, martirizado em Esmirna juntamente com outros 12 de Filadélfia, sozinho se destaca ainda mais na memória de todos, de modo que se fala dele em toda parte, até entre pagãos. Ele não foi apenas um nobre mestre, mas também um distinto mártir, cujo martírio, segundo o Evangelho de Cristo, todos desejam imitar. Com sua paciente resistência, ele suportou o perverso magistrado e assim recebeu a coroa da imortalidade. E ele se rejubila com os apóstolos e todos os justos para glorificar a Deus, o Pai Todo-Poderoso, e bendizer nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador de nossa alma e timoneiro de nosso corpo e pastor da Igreja Católica espalhada pelo mundo inteiro. Vocês, na verdade, pediram que esses fatos lhes fossem relatados mais detalhadamente, mas por ora fizemos um breve relato deles por meio de nosso irmão Marcião. Depois que tomarem conhecimento desses fatos, envie esta carta aos irmãos de outras partes, para que eles também possam glorificar o Senhor, que faz suas escolhas entre seus próprios servos. A Ele que, por sua graça e generosidade, pode nos trazer seu reino eterno, por meio de seu servo, o Filho único, Jesus Cristo, seja a glória, a honra, o poder, a majestade por todos os séculos. Saudações a todos os santos. Os que estão aqui conosco os saúdam, assim como Evaristo, que escreveu isto com toda a sua família. O bem-aventurado Policarpo foi martirizado no 2º dia da primeira parte do mês de Xântico. No 7º dia, antes das calendas de março, um grande sábado, às 2 horas da tarde. Foi preso por Herodes quando Felipe da Trália era sumo sacerdote e Estácio Quadrato procônsul, mas no eterno reino de nosso Senhor Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, a honra, a majestade e o trono eterno de geração em geração. Amém. Felicidades, irmãos, a vocês que vivem de acordo com a palavra de Jesus Cristo segundo o Evangelho, a quem seja dada a glória, a Deus Pai e ao Espírito Santo para a salvação de seus santos eleitos. Assim como o bem-aventurado Policarpo sofreu o martírio, que nós também, seguindo suas pegadas, tenhamos a sorte de nos encontrar no reino de Jesus Cristo. Essas coisas copiou-as Gaio dos escritos de Ireneu, discípulo de Policarpo. Ele também conviveu com Ireneu. E Isócrates transcreveu tudo isso em Corinto a partir de uma cópia de Gaio. A graça esteja com todos vocês. Eu, Piônio, transcrevi este texto a partir da mencionada cópia depois de procurá-la de acordo com uma revelação do bem-aventurado Policarpo que me apareceu, como vou explicar em seguida. Junto tudo isso, que já estava quase desfeito pelo tempo, a fim de que o Senhor Jesus Cristo possa me levar com seus eleitos a seu reino celestial. A Ele seja dada a glória com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pelos séculos dos séculos.
Amém. Segue-se outro epílogo do manuscrito de Moscou. Essas coisas copiou as Gaio dos escritos de Ireneu. Ele também conviveu com Ireneu, que fora discípulo do santo Policarpo, pois esse Ireneu, na época do martírio do bispo Policarpo, estava em Roma e tinha muitos alunos, e muitos de seus excelentes e ortodoxos escritos estão em circulação, e eles mencionam Policarpo, de quem Ireneu foi discípulo. Com habilidade, ele refutou todas as heresias e transmitiu os preceitos eclesiásticos e católicos, tais como os recebera do santo. Ele também diz o seguinte: certa vez, quando o santo Policarpo se encontrou com Marcião, que deu o nome aos marcionitas, Marcião lhe disse: "Você nos conhece, Policarpo?" Ao que Policarpo respondeu: "Eu conheço você, conheço o primogênito de Satanás." E este fato também é mencionado nos escritos de Ireneu, que no dia e na hora em que Policarpo foi martirizado em Esmirna, Ireneu, estando na cidade de Roma, ouviu uma voz como a de uma trombeta dizendo: Policarpo sofreu martírio. Desses escritos de Ireneu, então, como dissemos antes, Gaio fez uma cópia, e dessa cópia Isócrates fez outra em Corinto, e eu, Piônio, novamente, a partir das cópias de Isócrates, escrevi de acordo com a revelação do santo Policarpo, quando a procurei e a resgatei quase desfeita pelo tempo, a fim de que o Senhor Jesus Cristo possa me levar com seus eleitos a seu reino celestial. A ele seja dada a glória com o Pai, o Filho e o Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Amém.